Captação de recursos para melhorias habitacionais. Você sabia que é possível captar recursos para regularizar e melhorar residências? O que seria regularizar? Entregar ao cidadão o documento do terreno, da área, do local de habitação dele. O documento, a certidão de inteiro teor. Fazer tudo o que for preciso na residência dele, no imóvel dele, para melhorar serviços de reforma, de ampliação, o que for necessário para dar plenas condições de habitabilidade. E se o imóvel não tem condições de receber esse serviço de melhoria, ele está, de uma certa forma, inapropriado a isso, é entregue uma nova residência ao cidadão. Tudo isso a custo zero. Se você já trabalha em alguma prefeitura, ou governo do estado, ou secretaria municipal ou estadual, se você já trabalha em alguma ONG, ou se você já trabalha com captação de recursos, ou se você não é da área, mas tem interesse em aprender sobre isso, sou Márcio Neri. Ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases, desde o início no planejamento da captação de recursos, passando pela gestão do recurso captado durante a execução e a prestação de contas em todas as plataformas do governo federal, ou recurso municipal, ou estadual, ou federal, com a verificação dos repasses aos fundos. Os principais fundos municipais e estaduais são saúde, educação e assistência social, mas qualquer secretaria pode tornar-se um fundo, com a adimplência e a situação fiscal, tanto para entes públicos quanto para entes privados, porque dependendo da captação, seja eu um ente público, uma prefeitura ou governo do estado, ou seja eu uma ONG, eu vou precisar estar adimplente com minha situação fiscal em dia. Bem, então o que seria melhorias habitacionais? Não é um programa de financiamento para a construção de casas, imóveis ou apartamentos a famílias de baixa renda, onde elas irão ter que pagar uma parcela. Não, eu estou falando de fazer uma melhoria e regularizar a área, entregar o documento, o papel, a certidão de inteiro teor ao proprietário do imóvel que não tem essa documentação ainda, a custo zero. E realizar também com tudo isso um trabalho social, de acompanhamento dessas famílias. Então, se o imóvel não tem condições, é um imóvel que está com uma situação muito precária, e ele não tem condições de receber uma reforma ou uma ampliação para melhorar a vida daquele cidadão, então eu vou ter que demolir aquele imóvel e construir uma nova unidade habitacional ali. Tudo isso sem pagar nada, não tem nada de financiamento, é custo zero. E isso pode ser captado por uma prefeitura ou por um governo do estado, a Secretaria Municipal ou a Secretaria Estadual, uma empresa pública municipal ou estadual, um consórcio público municipal ou estadual. Já pensou nisso? Então vamos lá, regularizar e melhorar residências. Já pensou em captar recursos para apoiar ações que promovam a execução de obras que garantam às residências salubridade, padrões mínimos de edificações, habitabilidade, adequação do tamanho da moradia ao número de integrantes, acessibilidade, saneamento e a melhoria do peridomicílio, ou seja, do domicílio e o que está no entorno dele ali naquela área. Interessante, não? A população recebe as melhorias a custo zero e os entes públicos recebem os recursos de origem de emenda parlamentar e extra-emenda. Só para você ter uma noção, as emendas elas são divididas em quatro modalidades. Todo mundo, a maioria das pessoas acha que emendas parlamentares é apenas uma. Não, são 4 modalidades. Existem as emendas individuais, emendas de bancada, emenda de comissão e emenda de relatoria. Somando todas elas, nós estamos falando aqui de um orçamento de bilhões. E tem uma coisa também chamada extra-emenda, que é saldo ministerial. Somente o ano passado, ano de 2020, e somente há prefeituras, o saldo de extra-emendas, das captações que foram realizadas e obtiveram êxito, chegou em aproximadamente 5 bilhões de reais o orçamento. É muita coisa, somente a prefeituras, e que obtiveram êxito. Então, alguns tipos de melhorias às habitações. Então, Márcio, o que seriam melhorias? Que tipo de melhoria é essa que eu posso fazer na casa do cidadão? Reformar, ampliar, mas o quê? Serviços técnicos necessários para titulação do imóvel, cartografia, estudo técnico ambiental, projeto de regularização fundiária e infraestrutura. Muitas das vezes, você que está me assistindo, talvez você nem saiba que para que eu regularize o meu imóvel, eu tenho um custo para isso. Eu tenho que pagar. E por que não um ente público pagaria isso a pessoas que não têm como pagar? Pessoas de baixa renda, diversas pessoas de várias faixas, de várias classes da sociedade, não têm como pagar isso.
E o ente público vai lá, resolve tudo, regulariza e entrega o título do imóvel ao cidadão. Com esse título, inclusive, ele pode conseguir até, quem sabe, um financiamento para fazer uma reforma na casa dele, outras coisas, diversas outras coisas. Dá dignidade ao cidadão. Então, regularizar terras é um grande problema do nosso país, que é enfrentado por diversos entes municipais, estaduais, federais. Várias prefeituras tentam realizar captação de recursos para obras, e quando você tenta realizar uma captação de recursos para uma obra, o local que vai receber a obra, o terreno, a área, ela tem que estar regularizada. E muitas prefeituras não obtêm êxito nas captações para obras porque não tem mais áreas regularizadas. O problema de regularização de terras no Brasil é incrível, é imenso. Então isso viria a muito bom gosto para que as pessoas possam ter os seus imóveis regularizados. Talvez eu pudesse fazer uma captação de recursos só para regularizar imóveis de vários bairros da minha cidade, de várias cidades no meu estado, e etc. Outro tipo de melhorias: fossa séptica de sumidouro, o filtro biológico, muitas residências não têm. Melhorar a cobertura, refazer a cobertura. Se a casa tiver com um telhado ruim, eu vou refazer aquele telhado. Caixa d'água, reservatórios. Muitos ainda usam aqueles reservatórios antigos de fibrocimento, que foram até proibidos, muitos ainda usam, em péssimas qualidades. Um local propício para a disseminação e a propagação de várias doenças. Então, a distribuição de reservatórios. Cômodo adaptável e rampa acessível à acessibilidade. Muitas famílias têm entes que ou nasceram com algum problema e precisam de uma melhoria para adequar a acessibilidade dele, ou tiveram algum acidente e não tem como adequar o imóvel. Ele não tem dinheiro para adequar o imóvel. E aí o recurso vem para eu adequar o cômodo e fazer tudo o que for preciso no imóvel para que aquela pessoa tenha acessibilidade dentro do imóvel total. Banheiro, conjunto sanitário. Acredite, ainda tem muitas casas no Brasil, muitas pessoas que não têm banheiro em casa. É um absurdo, né? Mas isso existe ainda. Revestimento e pintura. Então a casa precisa de um revestimento, de uma pintura. É dar dignidade ao cidadão. Já pensou? Você vai lá, a casa não tem problema, a casa tem banheiro, a cobertura está boa, a estrutura da casa está boa. Mas vamos lá então, pelo menos fazer uma pintura, um revestimento. Isso já muda todo o ar de habitabilidade dentro daquele imóvel. Dá outro sentido para as pessoas que moram naquele imóvel. Instalações elétricas e hidrossanitárias, refazer todas as instalações elétricas e hidrossanitárias. Quantos imóveis estão com as instalações elétricas fora das normas, dos padrões? Aqueles puxadinhos, as gambiarras, os gatilhos, feito de qualquer maneira. Piso e contrapiso, forro, portas e janelas, sistema de captação e armazenamento de água da chuva, pia de cozinha, tanque de lavar roupa, poço freático, filtro doméstico, lixeira, os recipientes dos resíduos. Colocar uma lixeira na casa do cidadão, ou uma lixeira individual, ou uma lixeira coletiva, depende de cada situação. Melhoria do peridomicílio, que é a área externa da habitação, em um raio não superior a 100 metros, ou seja, eu posso até melhorar a área do entorno da casa do cidadão, em até 100 metros, que é o peridomicílio. Reforma da habitação, visando a melhoria das condições físicas da casa. Reconstrução, quando a estrutura da habitação não suporta as melhorias necessárias, a mesma deverá ser demolida e reconstruída. Você sabia que tudo isso é possível com recurso público federal a custo zero? Esse tipo de obra, esse tipo de execução de convênio é realizado no seu município? Aí no seu estado? Onde você mora, você que está me assistindo, será que os seus vizinhos ou você mesmo não se enquadra numa situação dessa, de uma família de baixa renda que não tem condições de fazer uma melhoria dessa na sua habitação e lá moram diversas pessoas que precisariam de uma melhoria dessa? A custo zero. Não é financiamento, você não vai pagar nada, cidadão. Entende? Isso é entender de captação de recursos. Eu, Márcio Neri, eu ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases, para que você possa entender desse universo complexo da captação de recursos. As pessoas acham que captação de recursos é só editar o orçamento público, lei de incentivo, captação de recursos a fundos internacionais. Não, existe um universo de emendas parlamentares, e aí sim eu preciso de um apoio de um parlamentar, um deputado federal, um senador, e ano que vem, o ano de 2022, é o ano de eleição para esses parlamentares. Veja a importância do seu voto. E também de extra emenda, recursos dos ministérios,
que é disponibilizado todos os anos. Somente as ONGs, nas últimas 2 décadas, conveniaram com o governo federal, através de recursos de emenda e extra-emenda, mais de 25 bilhões de reais. É um orçamento que existe todos os anos. Então, por que não vamos otimizar isso? Talvez aí a sua resposta à minha primeira pergunta é sim, aqui já estão executando esse tipo de atividade. A prefeitura aqui já está reformando a Casa Cidadão. O governo do estado tem realizado essa atividade aqui no meu estado em vários municípios. Talvez esteja acontecendo, mas talvez esteja acontecendo e com recurso próprio. Não está errado. Mas se eu consigo fazer com recurso próprio, por que eu não vou captar recurso federal para otimizar? Se com recurso próprio eu atendo 50 famílias, por que eu não vou captar mais recursos para me atender 100, 150, 200 famílias e resolver o problema de vez dessa minha população? E isso aqui eu não estou falando nem de pessoas que vivem em áreas áreas perigosas, como próximos de rios, igarapés, áreas de desbarrancamento. Não estou nem falando desse tipo de gente que é listada pela Defesa Civil. Eu estou falando de pessoas que podem morar em qualquer lugar, que a casa não esteja tão propícia à habitação como deveria estar. E que aquela pessoa consegue comprovar que a renda dela é uma renda baixa, talvez até zero. Ela viva do repasse do Bolsa Família, de programas de assistencialismo. Você entende? E eu consigo ir lá e fazer uma reforma dessa na casa dela e deixar a casa dela nos trinques a custo zero. Ela não vai pagar nada por isso. E eu ainda consigo dar um acompanhamento, um trabalho social, fazer um acompanhamento dessa família. Verificar como é que está essa família, se ela está cadastrada no Serviço Único de Saúde, se os filhos estão cadastrados na escola, se essa família tem condições de eu também ceder a ela um espaço para capacitação, um curso, um treinamento. Qual é o problema dessa família? É porque eles ficaram desempregados? Então eu posso tentar fazer um trabalho com eles para reinserir eles no mercado de trabalho. Tudo isso também eu consigo captação. Captação de recursos para a parte da saúde, da educação, captação de recursos para prestar um curso, uma capacitação, um treinamento. Dá a eles uma qualificação, uma profissão, para que eles possam ter a própria renda deles. Já pensou nisso? Então eu vou te apresentar aqui 3 casos. Existem vários casos de sucesso com essa finalidade de melhorias em residências. Vou te apresentar aqui 3. O primeiro foi no município de Ipuaçu, em Santa Catarina. A captação foi realizada em 2019 e a modalidade foi através de contrato de repasse. O objeto: edificação de unidades habitacionais para a melhoria das condições de habitabilidade no município de Ipuaçu, Santa Catarina. Olha só que interessante. Os interesses recíprocos são a melhoria das condições de habitação com regularização fundiária para cerca de 67 famílias. Então eles vão dar regularização fundiária para 67 famílias, ou seja, resolver a questão da documentação da terra, do imóvel. Pois em Ipuaçu, Santa Catarina, diversas famílias residem em casas cedidas por familiares num mesmo imóvel, uma casa pequena, de 30 a 40 metros quadrados, em barracos de lona preta, com material aproveitado de restos de madeiras, com 10 a 13 pessoas e crianças juntos. Olha que situação desesperadora. Com mais de uma família no mesmo ambiente, os espaços individuais ficam reduzidos e desconfortáveis para a capacidade de acomodação de privacidade. Talvez isso aconteça, talvez não, isso acontece lá em Ipuaçu e talvez esteja acontecendo aí na sua cidade. Talvez você conheça pessoas que estejam vivendo nessas condições. Por que não um ente público, a prefeitura, a secretaria municipal ou o governo do estado, a secretaria estadual não realizam a captação para executar uma ação dessa forma a custo zero, tanto para o ente público quanto para a população, porque o recurso é federal, do governo federal? Com objetivos a alcançar, a edificação de unidades habitacionais apoiará famílias de baixa renda, bem como trará melhoria nas condições de habitabilidade a 6 famílias e com regularização fundiária a cerca de 67 famílias. Além da execução do trabalho técnico-social a ser desenvolvido, proporcionará a habitação adequada e segura com acomodações saudáveis, retirando famílias de condições precárias de habitação e em situação de vulnerabilidade social. Dará dignidade, gerando melhor qualidade de vida. A proposta relaciona-se com um programa, pois o município fornecerá os terrenos, regularização fundiária, água, energia, projeto de engenharia, com área acima de 45 metros quadrados, para cada casa. Serviços como fundação, estrutura, alvenaria, esquadrias, cobertura, impermeabilização, revestimentos, forros, pinturas, contrapiso, cerâmica, instalações elétricas e hidrossanitárias, sistema de tratamento de esgoto individual, louças, metais, acessibilidade e administração local.
a fim de edificar as casas no bairro Cristo Rei. O que acontece? A prefeitura que identificou 6 famílias que moram em locais inapropriados, como eu falei aqui, um local coberto por lona, e vai dar a essas famílias o terreno, regularizar a área com toda essa infraestrutura e construir um imóvel para eles. Olha que sensacional. E ela identificou 67 famílias que precisam de regularização dos seus imóveis. São 67 famílias nesse bairro aqui, Cristo Rei, que não têm a documentação dos imóveis e vão receber com essa captação aqui. A captação foi realizada, a proposta foi apresentada ao Ministério, no caso aqui, como eu falei, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, em novembro de 2019. Foi aprovado em dezembro e assinado o convênio. Ou seja, dia 27 de dezembro de 2019, iniciou-se a vigência, com um término em 27 de dezembro de 2022. Ainda está vigente. Prestação de contas 2 meses depois do término. Ok. O valor captado, R$ 397.502,60. R$ 382.000 vem do Ministério e R$ 15.502,60 é contrapartida do município. O orçamento que liberou esses 382 mil através do Ministério foi o orçamento de emenda individual. Poderia ter sido de emenda de bancada? Sim. Poderia ter sido de emenda de comissão? Também. Poderia ter sido de emenda de relatoria? Também. Poderia ter sido de extra emenda? Também. Então veja só a quantidade de possibilidades que você poderia captar esse recurso. E aqui foi uma emenda individual, ou seja, um deputado federal ou um senador da República, e nem precisaria ser desse estado de Santa Catarina, apoiou aqui a causa. Como não interessa saber quem foi, não é a finalidade do vídeo, eu não vou dizer quem foi o parlamentar. O projeto básico. Então, eu apresentei a minha proposta, aqui foi apresentada em novembro, aprovei ela 30 dias depois, ou seja, o que é a proposta, o que é apresentar, o que é aprovar. Eu apresento uma proposta na plataforma, no caso aqui a plataforma Mais Brasil. O governo federal ele tem aproximadamente 100 plataformas. Então eu apresento a minha proposta aqui. E a minha proposta tem que ter lá justificativa, público-alvo, diversos itens que eu consiga demonstrar ao Ministério que o que eu estou propondo está de acordo com as normas, diretrizes e a legislação brasileira. Ponto. Isso é difícil de fazer, tá? Não é fácil não. Muitos e muitos cadastros de captação de recursos são reprovados porque quem apresenta não consegue apresentar dessa forma, a estar apto à aprovação. E quando eu não apresento dessa forma, dentro daquilo que o Ministério preza, que as suas diretrizes, normas e portarias internas prezam, são emitidos pareceres, diversos pareceres, pedindo readequação, adequa. E se eu não conseguir adequar dentro do tempo hábil, vai ser cancelado. Eu vou ter minha proposta rejeitada por impedimento técnico. E veja que nesse caso aqui é uma emenda individual. A emenda individual, ela desde 2014, ela entrou com um orçamento impositivo. E desde 2018, a emenda de bancada também. Então, ou seja, as emendas individuais e emendas de bancada pertencem hoje ao orçamento impositivo. Elas são de execução financeira orçamentária obrigatória, mas elas podem ser canceladas e rejeitadas por impedimento técnico. E a falta de apresentar uma proposta conforme o Ministério aprova, dentro daquilo que reza as diretrizes, normas e portarias ministeriais, que dependendo do caso são muitas, causa impedimento técnico e eu tenho a minha proposta rejeitada. Nesse caso aqui, em 1 mês, eles conseguiram aprovar. Eu já mostrei casos aqui no canal, se você olhar os outros vídeos do canal, demorou mais de 9 meses. O que acontece é que a proposta apresentada, por exemplo, em 2021, eu tenho até 31 de dezembro de 2021 para aprovar ela. Se eu não aprovar, ela vai ser cancelada. Só que dependendo da modalidade, digamos que seja emenda individual ou bancada, tem um cronograma a ser seguido. Se eu não conseguir aprovar dentro daquelas datas do cronograma, ela vai ser cancelada. Ela vai ser cancelada por impedimento técnico, ela vai ser rejeitada. No caso aqui eles conseguiram. Ok. Então, se a minha proposta envolve obras, e como eu falei, a parte de melhorias, regularização e um acompanhamento de um trabalho social às famílias. Então, se a minha proposta, que eu assinei, tornou-se um convênio aqui, no caso um contrato de repasse, através da Caixa Econômica, né? O recurso veio através do Ministério do Desenvolvimento Regional, de um orçamento de emenda individual. Mas quem tem, como é através do MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional, alguns, dependendo dos convênios, ele não executa de forma direta. Ou seja, ele contrata a Caixa Econômica para ser um interveniente ali no caso.
o intermediário. Então a Caixa aqui é um contrato de repasse e a Caixa Econômica está ali no meio. Então quem que vai analisar o projeto apresentado? A Caixa Econômica. Mas quem analisa a proposta? O MDR. Então é o Ministério que analisa primeiramente a minha proposta e toda a documentação que eu insiro. Depois que ele aprova a minha proposta e torna-se um convênio em execução, na modalidade de contrato de repasse, aí é com a Caixa Econômica. Ela vai analisar o projeto. E depois de aprovado o projeto, ela vai também analisar o processo estatório, a Caixa Econômica, que vai aprovar o processo estatório e já vai pedir ao Ministério que faça o desembolso, total ou parcial, depende de cada modalidade. Então, nesse caso aqui, o convênio foi assinado, ou seja, a minha proposta foi aprovada. E o meu próximo passo é apresentar e aprovar o projeto. O projeto, nesse caso aqui, ele iniciou a vigência dele para apresentar no dia que eu assino meu convênio. No dia que eu assino meu convênio, é o momento que eu tenho para apresentar, já a partir daquele dia, no dia seguinte, apresentar meu projeto de engenharia. Ou seja, eu não sou obrigado a cadastrar uma proposta já com o meu projeto de engenharia pronto. Não sou obrigado, porque depois de assinar o instrumento, vai ser aberto um prazo para que eu possa apresentar meu projeto. Dependendo da obra, que aí está dentro do prazo chamado cláusula suspensiva, não é apenas o projeto que eu preciso apresentar. A cláusula suspensiva ela envolve o projeto de engenharia e, dependendo do caso, a documentação da área, um plano de sustentabilidade, o licenciamento ambiental e etc. Então é muito mais do que o projeto de engenharia. Nesse caso aqui, o prazo para apresentar o projeto iniciou no dia 27 de dezembro de 2019. O projeto ele foi apresentado ao Ministério através da plataforma, ou seja, a Caixa Econômica, que é quem, como é um contrato de repasse, quem vai analisar, no dia 5 de maio de 2020. Então, no dia 27 de dezembro de 2019, iniciou meu prazo para apresentar o projeto. Eu tenho que apresentar ele através da plataforma, anexo tudo na plataforma. E no dia 5 de maio, ou seja, 4 meses, alguma coisa depois, eu apresentei o meu projeto para a Caixa Econômica analisar. Nesse caso aqui, foi analisado e foram emitidos 6 pareceres. Ou seja, houve o primeiro parecer, o município foi lá, respondeu, a Caixa analisou e emitiu o segundo. E assim foi, sucessivamente. 6 pareceres para eles conseguirem aprovar. Então, por que eu estou falando isso? Porque foi ruim, foi bom? Não, a ideia não é essa. A ideia é que tem muitos entes também que não conseguem atender os pareceres e chega nessa fase aqui, que já tinha passado por várias fases, mas chega aqui e o recurso é cancelado, porque ele não consegue aprovar o projeto. Ou o prazo para ele aprovar o projeto, ele não conseguiu aprovar dentro do prazo. Hoje em dia, qual é o prazo para superar essa cláusula suspensiva? Que inclui projeto, plano de sustentabilidade, licenciamento ambiental, documentária, etc. Hoje, todo convênio firmado em um ano, ou seja, todos os convênios firmados em 2021, tem até 30 de novembro de 2022. E assim sucessivamente. Quase todas as modalidades são assim. Algumas modalidades fogem desse prazo. Então, nesse caso aqui, eles conseguiram aprovar. E o projeto foi aceito no dia 14 de abril de 2021. Olha só que interessante. Muitas pessoas me perguntam isso. Trata-se de uma captação que envolve obra. A proposta foi apresentada em novembro de 2019. O prazo para a apresentação do projeto iniciou em dezembro de 2019, quando ela foi aprovada. O projeto foi apresentado pela primeira vez ao ente em maio de 2020, no caso aqui a Caixa Econômica, através da plataforma, porque é um contrato de repasse. Aí cabe aqui a Caixa, os analistas da Caixa Econômica, no caso da sua gerência de governo, a Gigov, analisar o projeto do Estado, a Gigov lá no caso do Estado de Santa Catarina, analisaram e emitiram 6 pareceres nesse tempo todo. Foi e voltou 6 vezes. Ou seja, de maio de 2020, eles só conseguiram aprovar esse projeto em abril de 2021, quase um ano depois de apresentar o projeto. Aprovado o projeto, qual é o próximo passo? Aprovado o projeto, agora eu tenho que aguardar o quê? Tenho que realizar o meu processo estatório. Aprovei o projeto, no dia seguinte eu já posso realizar o meu certame. E aí, após realizado o certame e homologado esse processo estatório, eu tenho que inserir todas as peças na plataforma para que, no caso aqui, como é contrato de repasse, a Caixa Econômica faça análise do meu processo estatório. Se ela identificar algum erro, eu vou ter que responder via parecer. Se esse erro for insanável, e aí eu vou ter que cancelar meu processo estatório e refazer o processo estatório. No caso aqui, o projeto foi apresentado, foi aprovado. Como eu falei no início, a captação se deu no valor total de R$ 397.502,60. Só que como não tinha projeto,
Isso aqui foi apresentado com custos de metro quadrado e cálculos feitos pela engenharia do município aqui. Ou alguma consultoria e assessoria de engenharia que foi contratada pelo município. Chegaram nesse valor aproximado. Ou era o valor que tinha de emenda individual. O parlamentar disse, eu tenho esse valor aqui, eu tenho 382 mil. Você aceita e o que a gente pode fazer com isso? Aí o município decidiu, não, eu quero melhorar residências e entregar o título definitivo aqui de área para várias famílias. Então, vamos trabalhar com esse valor. O que der para fazer, deu. Pode ser também assim. Aí, no caso, quando o projeto abriu o prazo e o projeto foi apresentado, aí já é diferente. Aí eu já tenho um projeto a ser trabalhado. Talvez na hora de elaborar o projeto, eu não consiga fechar no valor exato. Ficou um pouquinho abaixo, ou ficou um pouquinho acima, ou muito acima. No caso aqui, o projeto, no início, o valor era R$ 397.502,60. O projeto final ficou em R$ 506.921,35. Ou seja, aumentou R$ 109.418,75. Vamos lá, isso aqui é importante. Aumentou para quem? Aumentou para o município. A parte do Ministério não aumenta. Aumenta a contrapartida. Só que, se você entende um pouco de captação de recursos, você pode estar se perguntando aqui agora, mas a regra da LDO para a contrapartida, no caso do município aqui, se ele foi abaixo de 50 mil habitantes, não é de 0,1 a 4%? Eu não tenho o mínimo e o máximo? Sim, existe. Mas o Ministério, ele pode também aceitar uma contrapartida acima do máximo. E aí, foi o que aconteceu nesse caso aqui. A contrapartida ficou bem acima dos 4%. O Ministério aceitou. Ok. Então, eu aumentei minha contrapartida como projeto final realizado. Após isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um ajuste no meu plano de trabalho. Corrigir todo o meu plano de trabalho. Corrigindo lá, informando o novo valor da contrapartida. Ok. Inserindo uma nova declaração de contrapartida. Inserindo ali um novo QDD. O que é o QDD? É um quadro de detalhamento, onde eu vou demonstrar na minha LOA de onde que virá esse recurso. Na minha lei orçamentária anual. Então, eu tenho que demonstrar um novo QDD, porque o meu QDD original, qual era o valor da contrapartida que eu falei aqui no vídeo? R$ 15.502,60. Então, de 15 mil, saiu para 124 mil, 109 mil a mais. Ok. Tudo certo, novo valor, nova contrapartida, projeto aprovado em abril de 2021. O que tem que ser feito agora? Realizado o processo estatório. Então, a Prefeitura realizou o processo estatório aqui, na modalidade de tomada de preço. Tipo de licitação, menor preço. O processo estatório foi publicado no dia 24 de maio de 2021. Ou seja, no dia 14 de abril de 2021, aprovei o projeto, já inicia o meu processo estatório. No dia seguinte, já poderia mandar publicar. A publicação do edital ocorreu no dia 24 de maio de 2021, porque tem todo um processo, né? Eu tenho que passar o projeto para a CPL tem que elaborar o edital, etc. e tal. Então, um mês depois, 40 dias depois, eles lançaram a licitação. Qual foi o objeto que eles colocaram na licitação? Contratação de empresas para a construção de unidades habitacionais e execução do projeto de trabalho técnico social a ser desenvolvido no município de Ipuaçu, Santa Catarina. Data da homologação, 6 de agosto de 2021. Homologuei o meu processo estatório, no caso que é tomada de preço, apresento ele ao Ministério, através da plataforma. Anexo tudo lá. Eu anexo só a proposta vencedora? Eu anexo só isso, aquilo? Não, eu vou anexar tudo. Tudo que foi publicado, todas as atas, o edital completo, todas as propostas que eu recebi, tudo tem que estar lá. Por quê? Porque lá o concedente, no caso aqui que não é o Ministério, é a Caixa Econômica, porque é contrato de repasse, ela vai ter que analisar tudo. Ela analisando tudo, ela vai poder dar o parecer dela, favorável ou não. Se você não anexa tudo, ela vai emitir um parecer dizendo, tá faltando tal coisa, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não publicaram, cadê a publicação do Diário do Estado, cadê a publicação do Diário Oficial da União? E por aí vai. No caso aqui, como eu falei, após o projeto pronto, o valor final fechou em R$ 506.921,35. A contrapartida foi para R$ 124.921,35. Só que na hora da licitação, é muito difícil fechar nesse valor total. Pensa comigo, como é que na hora da licitação vai fechar no valor total se eu vou estar ali concorrendo com outras pessoas e a oferta do menor preço? Então acontece, já pode até ter acontecido isso,
quando é só uma empresa que participa da licitação, por exemplo. Ela entra com o valor cheio, ok. Mas é muito difícil. Ou, de acordo com a nossa legislação atual, para leis de licitações e contratos, ou fecha no valor total ou abaixo dele, não pode ser acima. Então, nesse caso aqui, a licitação, a empresa que venceu, fechou no valor de R$ 504.107,67. Nesse caso, o valor do projeto com relação ao valor do contrato da licitação ficou inferior 0,56%. Ou seja, o que era os 100% aqui? É o valor do projeto agora. Já não é mais o valor do convênio, porque o projeto mudou. Ele ficou acima, o Ministério aceitou e a Prefeitura aceitou aumentar a contrapartida dela. Então, o valor 100% dessa captação aqui é R$ 506.921,35. Na hora da licitação, fechou em R$ 504.107,67. Ou seja, ficou aqui R$ 2.800 abaixo. Natural, na licitação. Em percentuais, ficou 0,56% abaixo. A pergunta é, o Ministério vai fazer os desembolsos de 0,56% a menos do que ele tinha prometido no começo? Não. Ele vai desembolsar o valor total, que no caso, como eu falei, 382 mil. Independente do resultado apresentado na licitação. Se na licitação o valor tivesse ficado 100 mil abaixo, do mesmo jeito. R$1, do mesmo jeito. O Ministério sempre vai fazer o desembolso do recurso inteiro. Qual é a diferença? A diferença é que lá na hora que finalizar toda a execução, que eu for fazer a prestação de contas, e desde 2013 tudo isso é feito via OBTV, a própria plataforma vai fazer o cálculo do saldo remanescente, tanto para o Ministério quanto para a Prefeitura. A Prefeitura que se comprometeu, depois do projeto pronto, a entrar com a contrapartida de R$ 124.921,35, vai diminuir a contrapartida agora porque a licitação diminuiu? Não. A Prefeitura vai ter que depositar esse valor integralmente na conta do convênio. Lá na frente, quando fechar, da mesma forma que o Ministério, vai ter devolução. Vai ter a devolução proporcional ao que foi feito de desembolso e a devolução proporcional de tudo que rendeu. Porque todo recurso público, de convênio, contrato de repasse, seja qual for o instrumento, ele tem que ser, imediatamente quando ele cai na conta, ele tem que ser aplicado. Isso é lei. Eu tenho que aplicar o recurso para ele ter rendimento. Então, dependendo da duração dessa obra aqui, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai ter um rendimento aí. 30 mil, 50 mil, sei lá quanto. E o rendimento é global. Mas na hora do rateio da devolução, ele é proporcional. Ele vai ser proporcional ao valor da contrapartida e ao valor do concedente. É isso. Mas nunca diminui. Ou seja, se eu me comprometer, a contrapartida vai ser 200 mil e na licitação a obra diminuiu 20%, eu não vou diminuir 20% da minha contrapartida agora. Não, eu vou ter que depositar os 200 mil na conta. Para depois, lá na frente, pegar ele com o rendimento da aplicação. Proporcional, claro. E nesse caso aqui, ainda não teve desembolso. Ou seja, o processo licitatório foi apresentado, mas lá na plataforma ele está como o status de concluído, ou seja, ele foi encaminhado, no caso aqui, à Caixa Econômica para análise, que é o contrato de repasse, mas não está lá como aceito. Então ele tem que estar lá como aceito, como aprovado. A partir desse momento, aí a Caixa comunica ao Ministério e o Ministério realiza o desembolso parcial ou integral do valor. Se o desembolso for integral, a contrapartida é integral. Caiu o recurso do Ministério integral, eu tenho que ir lá e fazer no outro dia seguinte o depósito da minha contrapartida integral. E aí só depois disso que eu dou ordem de serviço. Eu tenho que respirar agora. Calma, porque muitas das vezes o prefeito, o secretário, o governador, seja quem for, ele já quer executar logo a obra. Não, se acalma. E dependendo da captação também, o Ministério às vezes pede que você anexe a ordem de serviço antes do desembolso. E aí nesse momento eu tenho que anexar a ordem de serviço, mas eu tenho que colocar um texto lá. Estou emitindo a ordem de serviço, mas só iniciar a obra após o recurso na conta. Por quê? Porque até o recurso estar na conta, tudo pode acontecer. Vários convênios, várias situações aconteceram já ao longo dessas décadas de recursos que ainda não estavam na conta e foi cancelado tudo. O governo federal ele cancela e paralisa obras que estão em execução, que são de execução direta dele e que estão em execução, quanto mais obras que ainda nem iniciaram a execução, que está aguardando o desembolso do recurso. Mesmo, repito, mesmo que isso seja de uma emenda individual,
que a emenda individual e a emenda de bancada são do orçamento impositivo e lá no texto da lei diz que é de execução orçamentária obrigatória. Mas tudo pode acontecer, entende? Então você tem que aguardar o desembolso, se for parcial, faz o depósito da contrapartida parcial ou faz logo integral para se livrar disso, e depois da contrapartida na conta, aí sim, pode dar o início da obra. Esse foi o primeiro caso. Vamos usar o segundo caso. O segundo caso foi uma captação também realizada no ano de 2019. Através do Ministério do Desenvolvimento Regional, o município aqui foi o município de Niterói, no Rio de Janeiro. E a modalidade foi contrato de repasse. Qual foi o objeto? Este projeto tem como objetivo realizar intervenções de reformas e melhorias de unidades habitacionais. O presente projeto visa a promoção de reformas e melhorias de unidades habitacionais em aglomerados subnormais do município de Niterói, visando promover condições de habitabilidade mais digna, oferecendo um ambiente salubre e seguro. A proposta foi cadastrada em dezembro de 2019. Foi cadastrada no dia 10 de dezembro de 2019. Foi aprovada no dia 30 de dezembro de 2019, nos 45 do segundo tempo. Foi publicada, empenhada, iniciou a vigência no dia que foi aprovada, dia 30 de dezembro de 2019, com o término 1º de dezembro de 2021. Ou seja, ainda está em execução. E a prestação de contas, colocada aqui no caso, um mês depois do término. Poderia ter sido 60 dias, que é o normal? Poderia, mas colocaram só um mês. Aqui, o valor captado foi de R$ 735.350, sendo R$ 668.500 do Ministério, através de emenda individual, também igual ao outro, e R$ 66.850 do município. Nesse caso aqui, o município ainda não apresentou o projeto básico, ou seja, não teve também o seu processo estatório analisado e nem teve desembolso ainda. O Ministério aqui está aguardando o projeto básico do município, desde 30 de dezembro de 2019. Já tem um bom tempo e eles não apresentaram o projeto básico ainda. Para isso aqui também tem um prazo, que é o prazo da causa suspensiva. Então, conforme já foi publicado esse ano pela própria plataforma Mais Brasil, os convênios de restos a pagar, que é esse caso aqui, do ano de 2019, eles vão ter até o final desse ano de 2021 para poder superar a cláusula suspensiva. Superar a cláusula suspensiva, volto a repetir, talvez não seja somente apresentar. As pessoas acham que cláusula suspensiva, para me superar ela, alguns acham que é apresentar o projeto. Não, eu tenho que apresentar, eu tenho que aprovar o projeto. Então eu tenho que apresentar antes, um bom tempo antes, para que tenha tempo hábil para análise e eu possa responder os pareceres, porque é muito difícil alguém apresentar um projeto e aprovar de uma vez só, sem responder nenhum parecer. Não é impossível. Eu e a minha equipe, a gente já fez para mais de 5.000 projetos. E com toda certeza, alguns já aconteceram assim, e outros não. Foram diversos pareceres. Então, nesse caso aqui, como é um ano de 2019, nós estamos em 2021 e já foi publicado pela plataforma Mais Brasil, esse município tem para superar a cláusula suspensiva, ou seja, apresentar o projeto e aprovar, e o projeto, como eu olhei lá na plataforma, nem apresentado estava ainda, até 30 de dezembro, até o final do ano, para superar a cláusula suspensiva, senão vai ser perdido. Ou seja, um valor dessa magnitude, que iria fazer um bem enorme nessa população desse município, talvez não receba porque não foi apresentado o projeto. Vamos para o terceiro caso. O terceiro caso é uma captação do ano de 2017. O município aqui é o município de Fortaleza, do Ceará. Também uma captação realizada no MDR, que é o ministério que mais voltado atualmente para essa finalidade de melhorias habitacionais. Geralmente, abrir um parênteses aqui, geralmente as pessoas acham, por exemplo, que só se consegue recurso para construção de hospitais ou UBS, que é as unidades básicas de saúde, através do Ministério da Saúde. Não, eu consegui outros ministérios. Também acho que só se consegue recurso para construir uma escola, por exemplo, através do Ministério da Educação. Não, está errado. Eu também consigo através de outros ministérios. Então, entender esse universo de captação de recursos é isso. É eu dar uma solução para um problema. E às vezes o problema, que o meu ente seja público ou uma ONG privado, o problema dele pode ter várias soluções. Isso é entender do universo de captação de recursos. Então, nesse caso aqui, o município de Fortaleza apresentou junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, no ano de 2017, e obteve êxito na captação de recursos. Ok. A modalidade do instrumento assinado do convênio aqui foi o contrato de repasse, e o objeto foi obras de melhorias habitacionais, requalificação de fachadas, urbanização e regularização fundiária.
As melhorias serão definidas a partir da identificação de inadequação das habitações, segundo os critérios pré-estabelecidos em ordem de prioridade. Prioridade 1, saneamento, adequação às infraestruturas básicas de água e esgoto, kits sanitários. Prioridade 2, segurança do imóvel, casos com risco estrutural. Prioridade 3, conforto ambiental, abertura de janelas para ventilação e iluminação. Olha que interessante. Prioridade 4, harmonia paisagística, fachadas, reboco e pintura de fachadas quando necessário. Isso não muda a vida do cidadão? Pensa comigo aí. Você que está me assistindo até agora, talvez seja um prefeito, um vice-prefeito, um secretário, um governador, um secretário estadual, ou um dirigente de uma empresa pública municipal ou estadual, ou um presidente de um consórcio público municipal ou estadual, ou alguém que trabalha em uma ONG, ou alguém que já trabalha com captação de recursos, ou talvez você nem seja da área, mas achou interessante o título do vídeo e gosta desse conteúdo e quer aprender mais. Não é interessante eu entender da captação de recursos em todas as suas fases, desse universo de captação de recursos, para que eu possa dar solução para todos os problemas? Quantas e quantas pessoas não gostariam de receber uma melhoria na sua casa? E elas podem. Isso que é o mais incrível. Existe a possibilidade. Eu consigo captar um recurso federal e destinar isso para melhorar a casa de várias pessoas. Como que isso faria diferença na vida dessas famílias? O quanto de diferença seria feita, realizada com isso, hein? Trazer dignidade, um ambiente mais sociável, um ambiente mais salubre para essas pessoas. E eu posso realizar isso. Então, nesse caso aqui, para efeito de definição da área-alvo dessa proposta, foram consideradas como limite as seguintes vias: a oeste, a Rua Padre Mororó; ao leste, a Travessa João Felipe; ao sul, a Rua Adarias de Lima; e ao norte, a Rua Interna. Isso lá em Fortaleza. As metas a serem alcançadas são a redução das áreas de risco, melhoria das condições de moradia das famílias de baixa renda, recuperação ambiental com a transformação dessas áreas em espaços urbanizados dentro dos critérios aceitos pela legislação municipal vigente. Portanto, a ação se fundamenta em atender 250 famílias da área onde a habitação deverá conter um espaço confortável, seguro e salubre. O projeto contempla os serviços de infraestrutura adequada e acessível, a exemplo das calçadas e das escadarias que dá acesso à comunidade, assim como a regularização fundiária, papel da casa, papel, né, o título, melhorias habitacionais e paisagismo da área abrangida. A captação foi realizada em 2017. A proposta foi apresentada em março de 2017, mas foi aprovada apenas em outubro de 2017, 7 meses depois. O início foi em outubro de 2017, com término em dezembro de 2021, ainda está em vigência, com uma prestação de contas para 60 dias após o término, 2 meses. O valor captado aqui foi R$ 2.717.949, sendo R$ 522.450,66 contrapartida da prefeitura, e veio de emenda individual também. Poderia ter sido de emenda de bancada, poderia ter sido de emenda de comissão, poderia ter sido de emenda de relatoria ou de extra emenda. O projeto foi aprovado em abril de 2019. Então, veja bem, eu iniciei a captação em março de 2017, aprovei a minha proposta, primeiramente, junto ao Ministério, em outubro de 2017, e aprovei, aqui no caso foi aprovado o projeto junto à Caixa Econômica, que é um contrato de repasse, agora já não é mais o Ministério que analisa o projeto, é a Caixa, em abril de 2019. Olha só o tempo. Depois de aprovado o projeto, o que eles fizeram aqui? Tinha que apresentar o processo citatório. Apresentaram um primeiro processo citatório que foi rejeitado em junho de 2020, 2 de junho de 2020, foi rejeitado. Tiveram que fazer um novo, que foi aceito em 20 de julho de 2020. O objeto do processo citatório: contratação de empresa para execução de 150 moradias habitacionais, requalificação de fachadas e urbanização da comunidade Moura Brasil. Etapa: metas: obras civis, administração local da obra, regularização fundiária e trabalho social. O valor da minha licitação, ou seja, eu tinha um valor da captação, eu tive o valor do projeto e o valor da licitação foi R$ 2.112.181,08. Ou seja, não aumentou o valor captado, diminuiu um pouco. O desembolso, como é que aconteceu aqui? O Ministério fez o primeiro desembolso em agosto de 2020, sendo assim, eu aprovei a minha licitação em 20 de julho de 2020, no dia 12 de agosto de 2020, 22 dias depois, teve o primeiro desembolso, de 219 mil e pouco.
No dia 17 de dezembro de 2020, 4 meses depois, teve o outro desembolso no valor de R$ 1.496.000. E está em execução. Está em execução esse convênio aqui. Então, neste vídeo, ficou claro, através desses 3 exemplos, que eu posso captar recursos para melhorias habitacionais ou para regularizar os imóveis. Várias pessoas não têm condições de regularizar seus imóveis. E com a regularização do imóvel, aquela pessoa tem ela tem mais opções. Ela pode financiar uma reforma e fazer diversas outras melhorias ela mesma na casa dela. Às vezes o cidadão, ele não está naquela faixa de pobreza extrema, mas ele está na faixa de baixa renda. Ou seja, ele tem uma certa condição financeira, mas é para dar sustentabilidade à vida dele atual. Então eu consigo ofertar a ele serviço a custo zero, melhorar a residência dele em várias coisas. Um tanque de lavar, um poço de água, um reservatório de água, pintar a fachada, fazer uma pintura do imóvel, colocar janelas, como eu apresentei aqui, melhorar a infraestrutura do imóvel, o imóvel que já precisa de um reforço na sua estrutura, um imóvel que não está tão bem, ou se o imóvel está muito ruim, vou demolir e construir um novo imóvel. Tudo isso a custo zero com recurso público federal. Então, se você é um funcionário público municipal ou estadual, trabalha com ONG, já trabalha com captação de recursos, ou não trabalha na área, mas deseja aprender sobre o assunto, sou Márcio Neri, ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Desde o início, no planejamento da captação de recursos, passando pela gestão do recurso captado, execução e prestação de contas, com a elaboração do projeto ou termo de referência, também com repasse aos fundos municipais e estaduais, adimplência e situação fiscal. Se você ficou com alguma dúvida, tem algum comentário a fazer, vai ser muito importante para o crescimento do canal e para os próximos vídeos. Se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha, para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Até o próximo vídeo!